Fala, meu povo, vem chegando, vem chegando. Eu sou o Claudinho Bessa e esse é o Fatos da Zona. Hoje a gente volta a sonhar com a reforma agrária e vamos falar um pouquinho das ligas camponesas. Foram movimentos pela reforma agrária, né, movimentos de luta, iniciados na década de 50. Teve como figura principal ali o deputado Francisco Julião, que era do PSB. Esse texto de hoje se chama Antônio Calado vislumbrou um país mais justo com as ligas camponesas antes do golpe de 64. O link do texto tá na descrição do vídeo, então vamos embora. No início dos anos 60, uma revolução social se desenhava em Pernambuco, com a luta por justiça social pelas ligas camponesas. Milhares de camponeses se organizaram em prol da reforma agrária com a ajuda da Igreja Católica e do Partido Comunista Brasileiro, além de lideranças como Francisco Julião e João Pedro Teixeira, cuja história foi contada com maestria por Eduardo Coutinho no documentário Cabra Marcado para Morrer. Entre 7 de setembro de 63 e 19 de janeiro de 1964, o jornalista e escritor Antônio Calado publicou uma série de reportagens no Jornal do Brasil sobre o movimento, reunidas no livro Tempo de Arraiz, Padres e Comunistas na Revolução Sem Violência. Poucos meses antes, Miguel Arraes havia sido eleito governador de Pernambuco e deu suporte às ligas. Calado já tinha realizado reportagens para o Correio da Manhã em 59, em Pernambuco, sobre o movimento camponês que combatia os desmandos dos coronéis e latifundiários. Animado com o que viu por lá, Calado previu, meses antes do golpe, abre aspas, sob a liderança de Miguel Arraes, Pernambuco se dedicara mais à escassa das atividades deste país, a de fazer história. Em 1967, Calado publicou Quarupi, livro genial que desvenda o Brasil real através das agruras de Nando, um padre idealista que se dedica à defesa de índios e camponeses. Entre as medidas que contaram com o apoio de Arraes e favoreceram os trabalhadores no campo, houve a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, que, entre outras medidas, aumentava em 150% a diária paga aos camponeses da zona canavieira de Pernambuco, que passaram também a ter direito ao 13º salário. O governador Arraes também modificou o trabalho policial, uma das principais engrenagens que mantinha tudo sempre igual há muito, muito tempo. Se antes a polícia funcionava praticamente como uma tropa exclusiva em defesa dos interesses do latifundiário e donos de engenho, agora seus integrantes agiam em defesa do Estado de Direito, respeitando a todos, principalmente os mais pobres. Quem quiser matar camponeses tem de fazê-lo por conta própria, sentenciava Calado. Denunciando os crimes cometidos pela polícia pernambucana, o convívio com os camponeses das ligas e o caráter pacífico do movimento enchia o jornalista Calado de esperança. Ele rechaça o quadro de caos e violência propagado pelos setores conservadores. Segundo ele, a situação em Pernambuco, abre aspas, não parece em absoluto caminhar-se para a guerra civil, e sim para uma extrema democratização do Estado. Óbvio que os latifundiários não embarcaram no entusiasmo de Calado e a reação foi na base da bala para a manutenção do status quo. Entre os resistentes encontramos Alarico Bezerra, espécie de latifundiário de literatura de cordel que rolava lá, que não se conformava com os novos direitos dos trabalhadores, como o salário mínimo, o 13º, a indenização para quem abandonasse suas terras. Com a debandada dos trabalhadores, seu genro sugeriu que ele arrendasse o engenho para outro. Alarico Bezerra revidou: seu comunista. O dono do engenho foi embora para Recife sem pagar os trabalhadores. A primeira Liga Camponesa surgiu no engenho Galileia, em Vitória, de Santo Antão, a 53 quilômetros da capital pernambucana, em 1955. A propriedade congregava 140 famílias de foreiros, que eram trabalhadores que pagavam para trabalhar. E essas 140 famílias não estavam conseguindo mais pagar o valor cobrado pelo proprietário da terra. Aqui vale lembrar o estado de abandono que vivia a população nordestina na época. Só para citar um exemplo, 10 anos antes, em 1945, 1 em 4 bebês morriam em Salvador antes de completar um ano. Salvador já era uma das cidades mais importantes da região. Agora imagina como não era a situação no interior. Extrema pobreza, fome, analfabetismo. Era a rotina de um cenário social dramático. Diante da difícil situação, os trabalhadores rurais fundaram a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, a SAPPP. A elite local passou a chamá-la de Liga de forma pejorativa, pois assim eram chamadas algumas tentativas de organização camponesa que não vingaram na década de 40.
O nome vingou e a SAPPP passou a ser conhecida como Liga Camponesa, e outras semelhantes começaram a surgir em Pernambuco e na Paraíba. O advogado Francisco Julião, que já atuava desde a década de 40 em defesa dos direitos dos camponeses, foi chamado para assessorar a formação da Liga Camponesa da Galileia, e o nome de Julião passou a ser identificado ao movimento das ligas. Muitos, até hoje, ainda acreditam que foi Julião o fundador da Liga da Galileia. O próprio Julião esclarece que foi procurado por um grupo de camponeses com certa militância política. Segundo ele, uma comissão foi à sua casa e propôs que ele assessorasse o grupo. Julião aceitou de pronto. Como em 1954, Julião havia sido eleito deputado estadual pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, seus discursos na Assembleia Legislativa em defesa da justiça do campo o tornaram um símbolo do movimento. Em 1958, Julião foi reeleito com a consagradora votação e em 1959 venceu o processo judicial que garantiu a posse das terras do engenho da Galileia para seus moradores, baseando-se em uma lei recém-promulgada que determinava a desapropriação da propriedade com pagamento de indenização ao antigo dono. Com o golpe civil-militar de 1964, Julião foi preso, deixou o país em 28 de dezembro de 65 com destino ao exílio no México. Retornou ao Brasil em 79 com a anistia. Em 86 concorreu a uma vaga de deputado constituinte pelo Pernambuco pelo Partido Democrático Trabalhista e não conseguiu. Em dezembro do mesmo ano, viajou para o México, onde faleceu em julho de 99 de infarto na cidade de Cuernavaca. Mano, a proposta das ligas camponesas era tão poderosa que a CIA estava de olho. Após a Revolução Cubana, em 1959, os Estados Unidos estavam atentos à mobilização camponesa no Nordeste. Com vários livros publicados sobre o período, o professor Moniz Bandeira relata que o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era um organismo anticomunista criado com o auxílio da CIA, colaborou com recursos ilimitados para a criação também do SORP, Serviço de Orientação Rural de Pernambuco, na tentativa de dominar o imaginário do povo do campo. Em 62, o SORP, fundado pelo padre Paulo Crespo, conseguiu o controle da Federação dos Sindicatos Rurais, legalizada em 1962 pelo então ministro do Trabalho, João Pinheiro Neto. A CIA procurava dividir as ligas camponesas e impedir a eleição de Arraes ao governo de Pernambuco. Em 58, o futuro presidente João Goulart já defendia a reforma da propriedade agrícola para combater a desintegração social no campo, que causava fome e desemprego. A burguesia nacional combatia com unhas e dentes a reforma agrária. Abre aspas, o industrial e o fazendeiro eram irmãos chifópagos, irmãos siameses, e até, por mais das vezes, se confundiam numa só pessoa. Daí sua incapacidade para promover a revolução agrária, ponto de partida na Europa do desenvolvimento capitalista. Analisou Bandeira em seu livro Presença dos Estados Unidos no Brasil, de 73. O presidente João Goulart defendia a união dos trabalhadores urbanos e rurais para a realização da reforma agrária. Se falta feijão, que se importe feijão, que se intervenha no comércio, nos armazéns, mas organize, paralelamente, um plano de reforma agrária. Com a enorme quantidade de analfabetos entre os camponeses, as ligas usaram o método educacional de Paulo Freire em improvisadas salas de aulas para empoderar os agricultores. A Constituição de 1946, que vigorava à época, impedia o voto dos analfabetos, que só conquistaram o direito ao voto em 1985. No momento em que alguns lutavam pelo direito ao voto dos analfabetos, o movimento camponês nordestino estabelece o diálogo entre a experiência na dura vida do campo, inclusive de muitos idosos, e professores, o que assustava os detentores do poder político na região. Um desses camponeses afirma calado que após 1 mês e meio de frequência na escola, já conseguia ler jornal e entrava na prefeitura de cabeça erguida. A perseguição sofrida pelo movimento é mostrada no documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. O golpe de 64 interrompeu as filmagens, que só foram retomadas 17 anos depois. O filme conta a história da Liga de Sapé, que chegou a contar com 10 mil afiliados, e de 2 de seus líderes, o casal João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira. João Pedro foi assassinado aos 44 anos em uma emboscada por 2 soldados da Polícia Militar em 2 de abril de 1962, o que infelizmente mostra que certos policiais
ainda agiam nas sombras, ao contrário do que Calado escreveu. Participou também da emboscada ao vaqueiro que trabalhava para o latifundiário Aguinaldo Veloso Borges, apontado pela justiça como um dos mandantes do crime. Aguinaldo livrou-se do processo assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa Pernambucana, já que era suplente de deputado estadual. Mais absurdo ainda é que Aguinaldo era quinto suplente para evitar sua prisão. Um deputado e 4 suplentes renunciaram no mesmo dia. Em março de 65, os 2 policiais foram absolvidos por unanimidade no tribunal do júri. João Pedro deixou viúva Elizabeth Teixeira e 11 filhos. Como os líderes das ligas foram perseguidos pelo governo após 64, o filme mostra como Elizabeth refugia-se em uma pequena cidade no meio do sertão do Rio Grande do Norte. Infelizmente, o golpe de 1964 dizimou as forças que lutavam por mais justiça no campo. Prendeu Arraiz na ilha de Fernando de Noronha e o conhecido militar comunista Gregório Bezerra, que colaborou na organização dos camponeses em Palmares, em Pernambuco, foi submetido a violências no ato da prisão. Gregório foi amarrado pelo pescoço como um cão e arrastado pelas ruas do Recife. E é isso. Para finalizar, pega esse relato da já mencionada Elizabeth Teixeira, que foi a primeira mulher a liderar uma liga camponesa e é referência na luta pela reforma agrária no Brasil. Pedro foi uma personalidade muito boa. E até que ele só queria o bem dos trabalhadores, né? Porque lutar pela classe trabalhadora do campo, para que eles tivessem direito à terra, para plantar, para manter seus filhinhos. Ele disse não ver seus filhinhos morrer de fome. Era uma situação muito difícil dos trabalhadores, daquelas usinas, daqueles engenhos. João Pedro sabia, minha filha, que iam tirar a vida dele, mas que continuava a luta. Continuava a luta e dizia, todo dia me abraçava, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dizer a ele que vou continuar, não, porque se iam tirar a vida de meu marido, como era que eu tinha essa resposta para dar? Eu ficava calada. Agora, no momento que eu cheguei em Sapé, que os nossos companheiros lá da Liga Camponesa já tinham trazido o corpo dele, estava o corpo dele naquele banco, que eu peguei na mão dele e disse, João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que der e vier. Esta foi provavelmente a última participação de Elizabeth Teixeira num comício. Dei continuidade à luta de João Pedro, foi muitas prisões. A polícia me prendia como que eu fosse uma bandida, dando tiro. Dava tanto tiro em volta da minha casa, que chegou um dia, a minha filha mais velha, Marluz Teixeira, suicidasse. E ia no campo resolver os problemas, nos engenhos, quando botava os moradores para fora, embora que recebesse prisão, né? As prisões davam tiro, tudinho, mas eu continuei a luta de João Pedro para o que der e vier. Elizabeth hoje tem 98 anos, mora na Paraíba. A casa onde ela viveu com João Pedro, em Sapé, foi tombada e destinada a abrigar o memorial das ligas camponesas. E é isso. Concluímos aqui mais um texto do Zona. Muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aí pra mim o que você acha disso tudo. Me corrija caso eu tenha falado alguma besteira e valeu!